Você pode se assentar em nome de Jesus e vamos abrir nossas Bíblias. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Obadias. Está no Antigo Testamento. Hoje é mais difícil a gente encontrar quem está com a Bíblia física, né? Tem mais dificuldade de encontrar Obadias, porque fica lá no meio dos profetas menores. E nós queremos ler um texto bíblico, Obadias 1:3. Queremos ler esse texto, só um versículo, e queremos meditar nesse versículo. O título da nossa mensagem hoje é que seu maior inimigo está dentro de você. Às vezes você acha que o seu maior inimigo é o seu patrão. Às vezes você acha que o seu maior inimigo é o seu vizinho que te incomoda. Às vezes você acha que o seu maior inimigo é o seu cônjuge. Às vezes você acha que o seu maior inimigo é alguém que você pode ver. A Bíblia nos chama para um pensamento mais profundo e mais reflexivo. A Bíblia nos diz que o motivo pelo qual tropeçamos está dentro de nós. E nós vamos ler o texto bíblico. Nós vamos ler o texto bíblico que está então em Obadias capítulo 1, verso 13. Então eu passo a ler. O orgulho do seu coração o tem enganado. Você que vive nas fendas das rochas e na sua elevada morada, que diz a você mesmo: quem pode me derrubar? Esse texto bíblico, ele tem um contexto. Esse texto foi direcionado a Israel, falando de Edom, que é uma nação irmã de Israel. Israel vem de uma família, da família de Abraão. E Isaque, filho de Abraão, teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó deu à luz a nação chamada Israel. E Esaú deu à luz a nação chamada Edom. São nações irmãs. É como a gente aqui, argentinos, uruguaios, brasileiros, a gente chama de los hermanos, porque são nações irmãs, porque nascemos no mesmo contexto. Havia até briga pelas terras. E Esaú e Jacó eram irmãos, Israel e Edom eram nações irmãs. Só que quando Israel foi invadida pela Babilônia, foi destruída pela Babilônia, a nação de Edom não se comportou como uma nação irmã, mas como uma nação predadora que aproveitou aquele momento para chegar ali dentro e tomar despojos e castigar aqueles que tinham fugido da destruição. Mataram pessoas, foram violentos com essas pessoas. Então, a palavra de Deus, ela atenta também para as grandes questões das nações, e ela vem trazendo uma palavra para Edom e diz: o orgulho do teu coração o tem enganado. Porque Edom faz o que faz porque acredita que nada vai lhe acontecer. E aí a gente olha e diz: mas o que tem a ver essa briga de nações com a nossa vida? Tem tudo a ver. Porque o orgulho que derrubou Edom, que derrubou Israel também em um determinado tempo, é também o maior potencial de nos derrubar na nossa vida agora, hoje, nesse momento. E o orgulho, ele é tão onipresente que ele afeta cada dimensão da nossa vida, é uma armadilha sempre presente para nós. E quando a gente olha aquelas antigas nações, a gente acha assim: isso aí é uma coisa que aconteceu para eles, para nós não acontece. Olha aqui, quando eu cheguei no Uruguai, minha esposa é uruguaia, quando eu cheguei no Uruguai, na fronteira, o pessoal olhava e dizia assim: tu é brasileiro? Os uruguaios diziam: tu é brasileiro? E eles diziam assim: brasileiro, o maior do mundo. E eu nunca tinha tido contato com essa noção
de que nós, brasileiros, chegamos nos outros países e nos achamos o maior do mundo em tudo. Porque nós temos a maior reserva de florestas, nós somos o maior do mundo. E realmente eu comecei a me dar conta que a gente costumava dizer toda hora que nós éramos o maior do mundo. E eles têm uma grande questão histórica que é o ano de 1950. Quantos sabem o que aconteceu em 1950? O Brasil perdeu a Copa para o Uruguai em pleno Maracanã. Já tinham camisetas preparadas para comemorar. É campeão do mundo. Já ganhamos. Já tá no papo. Só que a gente esqueceu de combinar com os uruguaios. Nós entramos para jogar com salto alto e perdemos um campeonato que estava nas nossas mãos. Por quê? Por causa do orgulho. Mas isso é uma coisa pequena. Mas é uma realidade que permeia tudo que a gente faz. O orgulho. Por que a gente gosta de uma competição, uma bela de uma competição? Você gosta de competição até no dominó. Você pega um dominó para brincar com os seus pares, o Uno. Né? Quando se chega aquele dia de chuva, você pega o Uno, vai brincar no Uno. Se você perde, você fica brabo. Se você ganha, você assim, eu sou o melhor. Até jogo de carta. Mexe com a gente quer ganhar. Você vai lá. Eu digo que a gente conhece o crente, é uma grande realidade, que a gente conhece o crente jogando futebol. Como é que se comporta quando perde o crente? Aceita a derrota? Ser derrotado é difícil. Sabe por que é difícil ser derrotado? Porque é difícil dizer o outro é melhor do que eu. O outro foi melhor do que eu. Isso é uma coisa muito básica do nosso coração. E justamente esse orgulho que nós temos é o que nos derruba. É que acaba conosco em todas as coisas que nós fazemos. Por isso que a palavra de Deus diz para Edom, mas diz para nós também. O orgulho do seu coração o tem enganado. E às vezes a gente diz assim, pessoas dizem assim, eu sou uma pessoa humilde. Não, pastor, eu sou uma pessoa humilde. Eu vou dizer uma coisa para você. Você que diz que é humilde, talvez é você que está mais enganado. Porque o ser humano, por natureza, não é humilde. Ele pode até dizer, eu sou humilde. Mas ele se orgulha da sua humildade. E aí já caiu dentro do orgulho. Porque ele olha para os outros e diz assim, esses aí se acham, mas eu não. Eu sou uma pessoa de uma estirpe diferente. E já caiu. E o orgulho nos engana. Porque ao eu pensar que eu sou humilde, como é que eu trato com o outro que convive comigo? Se eu sou humilde e ele é orgulhoso, ele está sempre errado e eu estou sempre certo. É ou não é? Essa é, por definição, o coração do orgulho que habita o nosso coração. E por que eu estou falando tudo isso, gente? Eu falo tudo isso e entro nessa questão do orgulho, porque o orgulho ele acaba se tornando o nosso próprio chicote. Você tem coisas muito boas. Todos nós aqui temos um patrimônio. Cada um de nós que está sentado aqui tem um patrimônio de conhecimento, de experiência e de sucesso em alguma área, tá? Mas, uma vez que no seu conhecimento o orgulho toma conta, você começa a ter problemas. Uma vez que essa experiência, você não, eu sou uma pessoa experiente, eu sei das coisas. Isso cega os teus olhos para enxergar os perigos na tua volta. Uma vez que você disse, os meus sucessos e tal que eu tive no passado, você olhar para os seus sucessos do passado com orgulho faz com que você caminhe a passos largos para o fracasso hoje. Quantos grandes campeões fracassaram? Porque acreditavam, eu sou bom, eu não preciso treinar. Mike Tyson, o grande boxeador, perdeu para um boxeador medíocre, porque ele parou de treinar, ele acreditou, eu não preciso, eu sou bom.
E isso foi a sua ruína. Então eu quero convidar você para refletir hoje nas dimensões do orgulho e como ele pode ser ruim para nós e como nós podemos sair disso em nome de Jesus. Eu quero começar falando sobre a primeira dimensão que o orgulho ele se manifesta no corpo. Muitas vezes as pessoas pensam, existem muitas pessoas, e eu lamento, às vezes eu sofro com isso. Tem pessoas que pensam assim, eu sou mais forte do que os outros. Como eu vejo gente doente, porque pensa ou pensou que era mais forte do que os outros. Eu sempre falo, quem é que se afoga? Quem é que se afoga no final do ano? É quem sabe nadar. Quem é que tem problemas muitas vezes de doença? É aquele que pensa que é mais forte do que os outros. Aí está a sua esposa dizendo assim para você, vai consultar. Essa dor que você está sentindo aí, vai consultar, precisa consultar. E você diz assim, não preciso. Está sem pilha. Oi, vamos tentando. Vai trazendo a pilha enquanto a gente vai continuando. Bom, então a gente acha que aquilo que tem a ver com os outros não nos afeta. A gente acredita que os outros podem ficar doentes, mas nós não. Que nós podemos ficar sem cuidar do nosso corpo, sem tomar cuidado com a nossa nutrição, com a nossa comida, com o nosso peso, porque a gente pensa que é mais forte do que os outros. Não tem outra pilha? Ok. Muito bem. Então o orgulho ele acaba entrando para dentro da nossa questão de corpo. Quantos de nós somos capazes de ouvir aqueles que estão na nossa volta? Quantos de nós somos capazes de dizer assim, eu não estou bem, eu estou cansado. Às vezes você está extenuado, exaurido, e você não tem a humildade de dizer assim, eu estou exausto, eu não aguento mais, eu estou no limite. Que nós precisamos chegar e ter a coragem de dizer para o nosso patrão de repente, olha, eu vou enlouquecer, eu vou perder a razão do jeito que eu estou indo. E aí a gente ouve as pessoas que estão na nossa volta, os nossos colegas, não, homem, não, homem que é homem aguenta aí. Não, trabalhador que é trabalhador, ele não tem limite, vai adiante. E aí a gente vai sustentando uma vida insustentável. E daqui a pouco nós estamos doentes, porque não fomos capazes de dizer, eu sou como as outras pessoas. Você vê as pessoas na sua volta ficando estressadas, destruídas, não pense, isso nunca vai acontecer comigo. Porque você é feito da mesma matéria que os outros seres humanos. Você é frágil também. Você tem limites. E o nosso orgulho não pode permitir que a gente adoeça. Então, muitas vezes, nós estamos vivendo um ritmo de vida alucinado. Nós estamos fazendo coisas que são destrutivas para nós. E nós não conseguimos parar e ouvir. Calma. Sabe que a minha esposa tem razão? Sabe que o meu esposo tem razão? Sabe que o meu filho está falando, eu vou realmente dar ouvidos? Então, eu quero que você
Tenha isso no seu coração, porque você é o único responsável por isso. Você é o único responsável por dizer assim: eu não sou melhor do que os outros. Aquilo que você tem que está ruim, essa dor persistente, seja humilde, procure ajuda, porque o orgulho de pensarmos que com os outros acontece e com a gente não, pode nos destruir. Segunda coisa, a segunda dimensão em que o orgulho, esse mal que habita o nosso coração e que precisamos estar sempre com o olho nele, é a nossa mente. Nós acreditamos, por causa do orgulho, que as nossas ideias, elas são melhores do que as dos outros. A gente é tão apegado às nossas ideias, aquilo que a gente pensa, que a gente tem dificuldade de aceitar que o outro pode contribuir com aquilo que nós estamos fazendo. Você está na escola, você está no trabalho, você está na igreja. Muitas vezes as pessoas, aquelas pessoas que estão fora, que estão olhando de fora, nos trazem as melhores ideias. E muitas vezes nós temos um apego àquilo que nós pensamos, um apego às nossas opiniões. Eu sou uma pessoa de opiniões convictas. Eu quero saber, não é se você tem opiniões convictas, mas se você tem a humildade para dizer que estava errado. Que as suas opiniões, que você não sabe todas as coisas. Olha, o mundo é altamente complexo. Agora nós estamos vendo o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, com os traficantes, com confronto com a polícia. A gente olha aquilo ali e a gente tem opinião sobre aquilo ali. E aí a gente fala, é assim, é assado. Mas é possível que aquilo que nós estamos olhando, estamos pensando, esteja errado. Mas nós nos apegamos com aquela opinião e vamos até o fim. E não cogitamos na nossa mente que aquilo que nós estamos vendo esteja errado. E isso é um problema que a gente leva para as nossas relações. Porque eu quero dizer o seguinte para você, todos nós que estamos aqui vemos um ponto apenas dos problemas. Nós enxergamos só uma perspectiva. É como agora eu estou olhando aqui, para o Kiko, para o Fabiano. Eu estou olhando, eu consigo enxergar ele só de frente. Eu tenho só um ponto de vista. Daqui a pouco tem uma mosca atrás da cabeça dele, tem um mosquito mordendo ele, e alguém tem uma outra perspectiva. E a gente não consegue entender que a vida é tão complexa, ela é tão cheia de lados, que nós temos uma maneira de brigar, às vezes, até pelas nossas opiniões. E olha só, eu acho que grande motivo de a gente ter briga na política é porque todos nós temos muita certeza de tudo. Nós deveríamos de ter um pouco menos de certeza. Só que essa certeza não vem de nós sabermos todas as coisas. A certeza vem, muitas vezes, de nós acharmos que as nossas ideias, elas são muito melhores do que a dos outros. Então eu quero convidar você a ouvir as pessoas, a prestar atenção no que as pessoas estão dizendo. Muitas vezes nós estamos como surdos na nossa família, estamos como surdos no nosso trabalho, porque não ouvimos o que as pessoas dizem. Nós só queremos falar, nós só queremos dizer, nós não cogitamos dentro da nossa alma a possibilidade de mudar de ideia. Não, cara, de repente, eu posso estar errado. É possível que eu esteja errado a respeito de uma série de questões. Isso é a capacidade da nossa mente de admitir que nós não temos uma perspectiva exaustiva de todas as coisas. Existem coisas que nos fogem ao entendimento. Tem muita coisa
Sabe, a gente estuda a Bíblia. Nós estudamos a Bíblia, eu estudo a Bíblia há anos. Mas tem muitas coisas que eu ainda não aprendi. E tem muitas coisas que eu sei, muitos assuntos que eu sei que eu preciso aprender ainda mais. Então a nossa mente, ela precisa cuidar, porque o teu orgulho, disse a palavra, o orgulho do seu coração o tem enganado. Daqui a pouco você toma decisões equivocadas porque o seu orgulho disse para você, só você sabe, só você entende, só você percebe, só você consegue discernir. E aí você não ouve ninguém. O orgulho do seu coração acaba te detonando. Como eu vejo pessoas tomando decisões erradas porque não foram capazes de dar ouvidos a outras pessoas. Vão por determinados caminhos porque tem dentro de si, não, eu sei. Por isso, Deus muitas vezes trabalha com a nossa vida, para que a gente possa parar um pouquinho e entender que a gente não sabe todas as coisas. Terceiro, a terceira dimensão em que o orgulho acaba afetando são as nossas relações, os nossos relacionamentos. E o que diz o orgulho? Vamos adiante? O orgulho dentro do relacionamento é eu sou mais importante do que os outros. Nós nunca dizemos isso. Nós nunca dizemos para o nosso cônjuge, eu sou mais importante do que tu. Nós nunca dizemos para os nossos amigos, eu sou mais importante do que tu. Nós nunca dizemos para os nossos irmãos, eu sou mais importante do que tu. Nunca vamos falar isso. Mas lá dentro do nosso coração, se manifesta isso em pequenas coisas. Por exemplo, quando a gente não quer trabalhar em equipe. Você trabalha bem em equipe, meu irmão? Você consegue trabalhar bem em equipe? Um dos piores sintomas de uma pessoa que ela se acha mais importante do que os outros é que ela não consegue trabalhar em equipe. Eu me lembro que eu tinha um grande problema na escola. Trabalho em grupo. Meu grande problema no trabalho em grupo é que eu não gostava de trabalhar com outras pessoas. Por quê? Porque eu acreditava que eu sabia mais, melhor. Apesar de ser um péssimo aluno. Então chegava na hora do trabalho de grupo, eu ficava só debochando, só rindo, só contando piada. Porque eu não acreditava que trabalhando junto com os outros, o resultado era muito melhor. Ouvindo, trabalhando com as pessoas, uma visão, fazendo parte de uma visão. Que coisa linda quando você faz parte de uma grande visão. Esse final de semana, na semana passada, a gente esteve na missão que eu e a Cláudia somos parte integrante, chamada Teach Beyond. Teach Beyond tem o propósito de alcançar o mundo inteiro com educação transformadora, transformar comunidades e indivíduos por meio da educação. Educação com uma perspectiva cristã. Então a gente entende que ensinar empreendedorismo, ensinar boas maneiras, ensinar inglês, ensinar matemática, o que seja, são maneiras de trazer uma elevação para as pessoas, um crescimento pessoal para as pessoas. Então, quando a gente estava ali, naquele grupo, era um grupo de mais de 100 pessoas, e tinham pessoas de todos os lugares, tinha gente do Pará, tinha gente que vinha da Sérvia, tinha gente que veio do Canadá. E nesse grupo tão diferente, todos nós tínhamos a mesma visão. E coisa boa, né? Então não tinha ninguém que fosse destacado um do outro. Todos nós estávamos unidos, não pelas nossas semelhanças, não porque nós éramos iguais, mas tínhamos muitas diferenças, mas sim porque nós tínhamos uma visão em comum. E que coisa boa quando a gente aprende
a trabalhar em uma visão em comum. Vamos trabalhar para uma visão que engrandece esse mundo. Algo grande. E vamos deixar de querer fazer tudo do nosso jeito. Vamos permitir que os outros contribuam com a nossa vida e a gente contribua com a vida dos outros. Isso é uma das coisas, né? Agora, uma outra coisa que manifesta quando eu acho que eu sou mais importante do que os outros é que eu começo a maltratar as pessoas. Eu maltrato. Como é que você trata sua família? Como é que você trata a sua família? Como é que você trata seus colegas de trabalho? Qual é o tratamento que você dá? As pessoas do seu trabalho gostam de você? As pessoas da vizinhança gostam de você? Você cumprimenta as pessoas? Que cumprimentar é talvez a maneira mais básica de dar um bom tratamento para uma pessoa. É o primeiro passo. Oi, tudo bom? Porque quando eu digo oi, tudo bom, eu reconheço você como pessoa. Quando eu ignoro alguém, eu estou dizendo eu não te reconheço como pessoa. Eu não acho que você tem importância. Quando eu cumprimento alguém, eu digo você tem uma importância como ser humano para mim. Tem pessoas que chegam em alguns lugares, não conheço ninguém, não sei de ninguém, não dá abraço, não tem uma consideração básica pelas pessoas. Quando você acha que é mais importante, você maltrata. Você vai lá no garçom, fala de qualquer forma para o garçom, você aproveita que você está em posição de poder, trata quem é subalterno a você, de qualquer forma, grita, levanta a voz, ameaça, não tem aquele jeito humanizado de tratar as pessoas. Você sabe que uma das maiores razões que as pessoas saem dos seus empregos é do maltrato. Nem é o salário, gente. A principal razão, segundo as pesquisas, que as pessoas saem do seu trabalho é por causa dos maus tratos e de um clima dentro do trabalho de desrespeito. Que desafio para nós, cristãos que estamos buscando a Deus, permitir que a gente saiba lidar com as pessoas com o cuidado que elas merecem. As pessoas são importantes e por isso devem ser muito bem tratadas. Isso é uma coisa que nós não podemos nos deixar enganar, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. A vida dá a volta. A vida capota. Você numa hora é o bam, bam, bam. Daqui a pouco não é mais. Daqui a pouco você está lá embaixo. E Deus mesmo permite essas coisas para a gente aprender. Daqui a pouco você estava dando ordem, daqui a pouco você está recebendo ordem. Daqui a pouco você estava ganhando muito bem. E daqui a pouco você ficou com um salário que é uma merreca. Daqui a pouco um dia você estava andando num baita de um carro e daqui a pouco tem que vender o carro para pagar as prestações. Tudo isso pode acontecer na nossa vida. Não, comigo não acontece. Acontece. Qualquer um de nós. Então lembra, você tem que entender isso. E como é importante, porque daqui a pouco, aquela pessoa que você espezinhou, você vai precisar dela. Você vai precisar da mão dela. E aí, o seu orgulho te enganou e me enganou. Os outros é que precisam de mim. Não. Eu não sou mais importante do que os outros. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de perdoar também. A pastora falou sobre isso. Por que a gente tem dificuldade de perdoar as pessoas? Sabe por que a gente tem dificuldade? Eu não perdoo. Por quê? Porque a gente acha que os nossos erros são menores do que os dos outros. O dos outros são muito mais. Não, eu quando muito dou uma tropeçadinha. Quando muito cometo um deslize. Mas o que os outros fazem para mim é um absurdo. Isso faz com que a gente não perdoe aqueles que estão na nossa volta. Muitas pessoas, além disso, não são leais. Sabe umas coisas? Hoje em dia, a lealdade, que é você manter a palavra, o cuidado,
o respeito por uma pessoa, mesmo quando ela não está presente, a capacidade de manter um compromisso com alguém, isso se chama lealdade. É uma coisa que está cada vez mais ausente das nossas vidas. As pessoas são traiçoeiras. Quantas pessoas você pode confiar hoje em dia? São poucas, cada vez menos as pessoas são fiéis aos seus interesses e não a pessoas. Eu sou teu amigo, enquanto ser teu amigo encheu o meu bolso. Ser conveniente para as questões econômicas, mas se já não for conveniente, eu já não sou mais teu amigo. E aí nós não somos leais com as pessoas, porque achamos que o nosso interesse, que nós somos, é mais importante do que elas. O orgulho tem feito as pessoas se tornarem traiçoeiras umas com as outras. E essa é a dimensão das relações. Aí o problema da esposa e do esposo em casa, da família, né? O marido com a esposa. Como é difícil a gente chegar e dizer assim, poxa, vamos ver aqui, vamos sentar aqui, vamos reconhecer que nós dois estamos errados. Nós dois estamos errados. Não é dizer assim, estou esperando tu reconhecer o teu erro. E aí o teu? Sabe? A restauração. E tem pessoas que dizem assim, pensam assim, eu vou trocar de mulher. Eu vou trocar de homem. Vai tudo melhorar. Coitado. Porque o problema não é o homem, não é a mulher, é o coração orgulhoso. Porque se os casais, porque um dia você achou aquela mulher maravilhosa, um dia você achou aquele homem maravilhoso, o que deteriorou aquele relacionamento? O orgulho. Chega, vamos sentar juntos e vamos reconhecer o que nós fizemos de errado no meio do caminho. A gente falou de uma forma que não podia falar, a gente negligenciou as necessidades um do outro. Vamos reconhecer os dois aqui, o que faltou? E aí então entra-se em um acordo e aí vai mudando as coisas. Mas enquanto todo mundo quer se apegar à sua própria razão, não, eu tenho razão, porque eu disse, porque tu falou, não sei o que mais. Não, sem humildade nenhum casamento pode andar para frente. Não anda. Mesma coisa com o filho. A gente tem que reconhecer, como pai, que ao longo do caminho a gente erra também com os filhos. Erramos. Não somos donos da verdade. É claro que temos que exercer autoridade, isso é fundamental. Mas também cometemos erros, não vamos ficar toda a vida defendendo aquilo que fizemos errado. Não é realmente isso aí, eu fiz errado. Entendeu? Porque é a realidade. Então, cuidado. Eu sou mais importante que os outros. Você não é. É tão interessante, a gente estava falando ali na frente, né? A vida ela é tão dinâmica que baixa o disjuntor e já era. Cai o disjuntor, você já foi. Já foi. Já era. Então a gente tem que viver da melhor maneira. A maneira que Deus nos ensina. E Deus nos diz, o orgulho do seu coração tem enganado. Agora, quando a gente é humilde, a gente tem a percepção das coisas. E por último, a quarta dimensão em que o orgulho se coloca é na espiritual. E essa é a pior de todas. Que é quando eu digo, eu não preciso de Deus. Isso aqui é uma das piores coisas. Tem pessoas que elas dizem assim, não, eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Mas aí, quando Deus chama elas, quando Jesus chama elas, então vem e me segue. Porque essa é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus não é o seguinte, acreditem em mim, gente. Não. A proposta de Jesus não foi, acreditem em mim. A proposta de Jesus foi, vem, segue-me. Vem para o meu caminho. Vem caminhar junto comigo. Vem aprender comigo. Eu tenho muito para te ensinar sobre a vida, sobre ti e sobre o propósito da vida. E quando a gente faz isso,
a gente dá aquele passo. Porque, claro que ninguém se anima a dizer assim, eu não preciso. A gente não diz isso com palavras. É uma coisa sutil dentro do coração. A gente nunca vai dizer assim, eu não preciso de Deus. Mas andamos como se não precisássemos. Precisamos de salvação, sim, Senhor. Tem pessoas que dizem, eu não preciso de salvação. Precisamos de salvação. Sabe por que a gente precisa de salvação? Porque a gente é fraco, a gente é mortal, a gente é cego, a gente é insuficiente, a gente é pó. Nós precisamos de salvação. Precisamos ser salvos de nós mesmos, desse orgulho que engana o nosso coração. Pessoas que dizem, deixa esse negócio de igreja aí. Para quem precisa. Quem não precisa? Quem não precisa de Deus? Quem é que não precisa de Deus? Eu não tenho nenhuma vergonha. Tem gente que diz assim, igreja é muleta. Pode ser muleta, eu quero essas muletas, eu preciso dessas muletas. Eu não consigo caminhar diferente. Preciso dessa muleta. Vão dizer, não, você não precisa. Preciso dessa muleta, preciso de Jesus na minha vida. Porque senão não vai. Eu vou afundar na falta de sentido absoluta. Porque sem Deus, presta bem atenção, sem Deus, presta bem atenção, eu vou falar bem a realidade, sem Deus, se não existe Deus, se não existisse Deus, se não existisse Cristo e a sua ressurreição, qual o sentido da tua vida? Nenhum. Você vai comer, beber, ficar doente e morrer. Ponto, acabou. Uma vida completamente sem sentido. Você foi uma luz, uma poeira de estrelas que se juntou com outros átomos, moléculas e puf, se desfez. Virou adubo. É só isso. Do nada para o nada. No entanto, Cristo ressuscitou. Com testemunhas e vive nos nossos corações. Por isso nós precisamos e somos chamados por Deus. E eu acho tremendo. Da mesma maneira, Agostinho de Hipona falou isso, né? Da mesma maneira que Deus tem 2 lugares de habitação, o céu e um coração contrito, assim o diabo, o inferno e no coração orgulhoso. Que o nosso coração possa ser um coração humilde. É possível que algumas pessoas aqui estão passando por dificuldades. A Bíblia fala de 3 coisas maravilhosas no Antigo Testamento que eram de nutrição. Ela fala do pão, ela fala do azeite de oliva e ela fala do vinho. Muitas vezes os profetas falam disso. Esses eram os grandes, e são coisas que trazem uma grande nutrição para nós. Só que o trigo, para virar pão, precisa o quê? Ser moído. A azeitona, para virar azeite, precisa o quê? Ser prensada. E a uva, para virar vinho, precisa o quê? Ser esmagada. Alguns de vocês aqui são trigo, são azeite, são oliva, são uva. São preciosos, vocês trazem coisas preciosas. Mas se não forem moídos, se não forem prensados, se não forem esmagados, não vai sair o seu melhor. Talvez alguns de vocês tenham passado pelas coisas, pastor, não tem ideia do que eu tenho passado. Talvez vocês tenham se sentido em muitas situações humilhados. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus permite situações de esmagamento nas nossas vidas.
Permite situações em que nós somos prensados e moídos para que o melhor de nós seja extraído e para que o orgulho que habita o nosso coração e nos faz pensar que podemos, que somos melhores, que estamos acima dos outros, que nos separa dos outros, ele seja lançado fora como um bagaço das nossas vidas e possa ficar a essência, que é o pão, que é o azeite e que é o vinho. É isso que Deus quer fazer com as nossas vidas. Vamos permitir que as situações nos ensinem. Vamos permitir que elas nos tragam lições permanentes e não apenas febre mística. Eu estou mal, eu vou para a igreja. Deus, faz alguma coisa para mim sair dessa aqui. Aí sai, você vai embora de novo e vai. Entendeu? Volta de novo e vive esse vai e vem descomprometido, que não é o que Deus quer. Deus quer tirar de você pão, azeite e vinho. Porque esse é o propósito, ele quer tirar o melhor. E quando a gente permite que ele trabalhe no nosso orgulho, sai o nosso melhor. Agora, quando a gente deixa, se estufa, sai nada. Sai nada. A gente vira aquele grão duro, que tem que ser, sabe aquele feijão? Tem que jogar fora, você está escolhendo feijão, tira fora. Não dá, esse aqui não dá. Não vai dar boa coisa. Que Deus possa nos fazer entender. Eu tenho a plena certeza que quando nosso coração se deixa humilhar diante de Deus, quando nós permitimos que as situações, os problemas da vida tirem de nós o melhor, nós vamos encontrar um caminho de felicidade e de alegria que nós nunca tivemos. Em vez da gente brigar e se amargurar, por que eu estou passando por isso? Eu dizer, Senhor, o que tu está querendo fazer comigo com isso tudo? Essa é a grande pergunta que temos que fazer. Não é nos ressentirmos, mas entendermos que Deus está prensando para tirar algo muito bom de nós. Está nos moendo, que é para fazer algo especial nas nossas vidas. Que nós possamos, nessa noite, permitir que Ele faça isso conosco. Em nome de Jesus. Não conheço o que você está vivendo, não sei. Não sei. Mas eu sei que esses princípios da palavra de Deus, eles serviram ontem, servem hoje e sempre vão permanecer, porque é a verdade de Deus sobre o mundo, sobre a vida, sobre você, sobre mim. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.